Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no capítulo, para discutir o capítulo 10.3. Antes de mais nada, eu queria só comentar uma outra maneira de você, que eu esqueci, de você calcular a segunda derivada com curvas paramétricas, e comentar também uma outra coisinha que eu esqueci de comentar a respeito de uma observação, que é isso aqui, ó. O que eu quero comentar? Lembra que a gente viu que se a minha y, se o meu x for um f de t e o meu y for um g de t, então a gente viu que para derivar, eu não preciso transformar, ou seja, encontrar a expressão de y em relação a x. Para derivar y em relação a x, eu posso fazer simplesmente y dt, de acordo, e dx dt. Aí eu pedi para você, então faz o seguinte, isso aqui foi o que a gente sabia. Vamos calcular então a segunda derivada? Eu vou calcular a segunda derivada de y em relação a x. Isso daqui não é. Algumas pessoas podem, esqueci de falar isso com vocês, essa observação. Isso aqui não é fazer isso. Ó. Eu derivo duas vezes a função de y em relação a t e divido pela derivada segunda de x em relação a t. Não, não é isso. Isso aqui está errado. Ó. Está errado. Não é diferente. Está errado isso. Como é que a gente faz? Aí eu mostrei para vocês uma expressão. E mostrei para vocês uma forma de calcular, de mostrar, mas existe uma outra forma mais simples de você interpretá-la. Eu mostrei para vocês que é isso, né? A derivada em relação a t da derivada de y em relação a x, ok? E faz sentido isso porque dy dx vai depender de t, então por isso que faz sentido derivar. E depois você calcula a derivada de x em relação a t e divide o resultado do numerador pelo esse resultado do denominador. Opa, em relação a t. Tá, como é que você enxerga isso de uma maneira bem simples? Olha só. Dá pra gente enxergar de uma maneira bem simples. Repara, isso aqui, ó. O que é a segunda derivada de y? Eu cheguei a fazer essa primeira parte e esqueci de comentar também depois de outra maneira. Eu quero isso. Isso aqui é nada mais que derivar em relação a x a minha derivada de y em relação a x. Pô, mas quem é a derivada de y em relação a x? Isso aqui, ó. Isso que está aqui dentro, nada mais é que o y'. Opa, não quero estar certo. Ó, isso aqui é o y'. Isso é y'. Então eu vou escrever aqui no lugar, ó, a derivada em relação a x do meu y'. Ou seja, posso colocar entre parênteses mesmo, do y'. Ou seja, isso aqui é nada mais que dy' sobre dx. Mas observa que esse y' é a mesma coisa que uma letra qualquer. Então eu posso pensar isso aqui como, ó, dy' dt, ó, porque eu estou usando agora essa expressão que está aqui, ó. Estou usando isso, ó. Isso eu estou usando aqui, ó, nessa passagem, ó. Porque dy dx é isso, então dz dx é isso, dz dt, aqui tá errado, aqui é dx dt, ó. Errei aqui, ó, que é dx dt. Ó, foi mal. Ó. Pô, vocês nem me avisaram, pô, sacanagem. Ó, dy dt dx dt. Então, você tem que o dy' dx é quem? É dy' dt sobre dx dt. Ou seja, fica mais fácil de você enxergar isso desse jeito. Ó. E aí, por quê? Porque agora você tem que, o que é isso aqui? É a derivada em relação a t do y', ó. Dx dt. E quem é o y'? Aí eu posso voltar para aquilo que a gente já conversou ali, ó. O y' é dy dx. Então isso aqui é a derivada em relação a t do dy dx. Eu acho que fica agora mais fácil para quem não havia entendido ainda o que a gente tinha feito só falando aquela hora, tá? Mas aquela forma também tá certa. Essa aqui é só dar um pouquinho mais de volta, mais expressa de uma vez, ok? Então é isso que a gente tem, ok? Então, repare que a gente chegou na mesma coisa que nós tínhamos aqui. Então, a segunda derivada. Se fosse a terceira derivada, a mesma coisa. Aí você faria terceira derivada de y em relação... Aí vai ser a primeira derivada em relação à segunda, que é essa. E você expressa isso no lugar. Isso aqui é a segunda derivada. Y duas linhas. Vai ficar a derivada em relação a t de y duas linhas, a derivada em relação a x de dt. Mesma coisa. Tá? Então, eu espero que tenha ajudado aí nisso que faltou essas duas observações, que não é igual a isso
E essa é uma outra forma de se fazer. Tá. Atacando agora de maneira mais contundente, a gente vai ver uma. Aí vocês vão entender por que também de equações paramétricas, tá? A gente vai discutir coordenadas polares agora. O que são coordenadas polares? É só uma outra forma de ver o mundo sem ser com coordenadas cartesianas, porque até então, até agora, só até agora, quer dizer, até agora, de toda a vida acadêmica de vocês, que começa lá no, no oitavo ano, vocês começaram a coordenadas cartesianas, eixo X, eixo Y, cada abscissa, cada ordenada, tem um centro, que é o seu parâmetro. Então, a distância, um ponto, você mensura ele por abscissa e pela ordenada. E a abscissa e a ordenada são exatamente as distâncias desse ponto, na horizontal e na vertical, respectivamente, dessa origem, desse ponto. O que são coordenadas polares? É uma forma de você ver o mundo sem ser por coordenadas cartesianas. É como se você estivesse traçando um jogo de batalha naval, só que as regras agora são diferentes. Tá? E o que você precisa para trabalhar com coordenadas polares? Simples, que é o quê? Um ponto, tá? Que é chamado de polo, então um ponto específico, e uma reta que é a sua orientação. Você só precisa disso, você não tem mais eixo X, eixo Y. Você vai ter uma reta, que é uma semi-reta que começa desse polo. Então você tem isso, ó, esse é o polo, a origem, e um eixo polar, que é uma linha em qualquer, uma semi-reta a partir dessa origem de qualquer lugar. E aí, todo ponto que você marcar, por exemplo, se eu marcar esse ponto aqui, ó, esse ponto, cara, esse ponto, se eu traçar a reta que liga ele até a origem, você vai ter justamente um ângulo. Você vai ter formado um ângulo. E você vai ter uma distância. Então, isso aqui, ó, você tem um ângulo, um θ e uma distância. Outro ponto qualquer. Peguei, ó, outro ponto qualquer. Peguei esse ponto. Ele vai ter, ó, uma distância. Repara que ele está sobre aquela linha reta que estava aqui também. Ah, mas aí dá merda. Não, não, porque a distância dele é diferente. Isso aqui, vamos chamar isso aqui de R1, esse aqui de R2. Ó. E aqui eu tenho o mesmo ângulo, digamos, θ. E esse aqui seja θ1. Tá? Esse θ é igual a esse θ. Então, observa. Esse ponto que estava aqui nessa extremidade, digamos seja T, ele tem como abscissa o raio, que é R2. O que é o raio? É a distância desse ponto até a origem e o ângulo que ele formou com o eixo polar. Então, por isso que vocês precisam também de duas pistas, de dois parâmetros, de duas informações. A distância dele até esse ponto, que é o O, e o ângulo que ele forma com essa semi-reta que você desenhou, que é o seu parâmetro. Então, repare que o O, a origem e o eixo polar são os dois parâmetros que eu preciso para poder dizer aonde que esse ponto está. E aí, cada raio que você mudar, vai mudar as suas coordenadas, que são as coordenadas do ponto T em coordenadas polares, e não cartesianas. Isso aqui é a angulação. Óbvio que eu posso ter infinitos pontos, que é o que estariam nesse círculo aqui, ó. Droga, ficou horrível meu círculo. Esquece, ó. Não ficou bom. Volta pra cá. Ó, deixa eu pegar um outro círculo aqui, ó. Ó, nossa, vai ficar péssimo. É difícil fazer isso desse jeito. Que é, se eu começo daqui, ó, ele começa só da extremidade. É difícil saber exatamente onde é o ponto. Aí, vou errar todos. Ah, esse ficou melhor. Aí, ó. Qualquer ponto daqui, ó, qualquer ponto sobre esse círculo vai ter o mesmo raio, ou seja, vai ter a mesma abscissa. Lógico que vai mudar o ângulo. É óbvio que sobre essa reta vermelha, toda ordenada vai ser igual. A segunda coordenada aqui vai ser igual para qualquer ponto que eu tiver aqui em cima dessa linha vermelha. Porém, o raio vai mudar. Certo? É lógico que se você pensar, pô, professor, mas aí eu vou ter agora um problema. Por quê? Porque eu posso dar uma volta e depois, se eu vou dar uma segunda volta, eu vou parar no mesmo ponto. É verdade. Ou seja, eu vou ter, por exemplo, esse ponto aqui, ó, R, um R fixo, pensa no R, fixa ele, com um determinado ângulo fixo, ele vai ser igual
ao mesmo R, θ mais 2π. Ou seja, eu posso ter aqui um ponto Q e aqui um ponto P, mas que eles são, teoricamente, com coordenadas distintas, mas eles estão um sobre o outro. É o mesmo ponto. Porque seria uma outra volta na circunferência. Então você deve ter observado que, diferentemente lá em coordenadas cartesianas, para cada par ordenado você tem um único ponto. E para cada ponto você tem um único par ordenado. Não tem como ser iguais. Serem iguais, ou seja, não existem duas coordenadas distintas que me dão o mesmo ponto. E não existem dois pontos distintos com a mesma coordenada. Aqui eu não tenho essa correspondência biunívoca, porque eu tenho dois pontos com coordenadas distintas que me dão o mesmo ponto. E você observa que com isso, se você restringir θ de 0 a 2π, você já fecha todo o plano. Ou seja, se aqui não tiver demais voltas, você já fecha todo o plano. Então, essa é só uma forma diferente de você se localizar no plano, ao invés de coordenadas cartesianas. Ok? Então, ó, isso são coordenadas polares. Beleza. E aí, isso aqui a gente já falou. Isso aqui vale a pena, né? A gente pode pensar aqui no oposto, né? Por exemplo, o que seria o Rθ e o menos R? O menos R é um raio, pensando num vetor com orientação que vai de 0 até R, então menos R é de 0 para menos R. Então eu teria isso. Obviamente que esse menos Rθ é a mesma coisa, θ porque tem a mesma angulação, mas eu poderia pensar também como θ mais π, concordam? Então o que é o R? O R, θ mais π? É exatamente esse cara aqui também. Certo? Porque eu abri R e estou andando θ mais π. Ok? Então você tem essas observações. Lembrando disso, né? Se R for positivo, e se R for negativo, vai estar no quadrante oposto ao polo. Ok? Isso aqui é o que eu acabei de falar. Beleza. E aí como você localiza? Por exemplo, os pontos. De raio, então você vai pegar uma régua, abriu com uma régua, só que aí pode estar num círculo. Um círculo de raio 1. Só que aí você vai ter um único lugar que é o ângulo 5π sobre 4. 5π sobre 4 é maior do que π, então está no terceiro quadrante. Idem para 2, 3π. 3π significa uma volta e meia, porque 2π é uma volta. Então eu abri 2 de raio, está aqui. Esse ponto que está aqui de azul extremidade. Idem para 2, menos 2π sobre 3, ou seja, esse ponto, tá? Idem para esse ponto, certo? Lembrando que se o raio é negativo, você tá, que vale a pena a observação, né? Que se o ângulo é negativo é porque eu estou indo no sentido, ao invés de ir no sentido anti-horário, eu estou indo no sentido horário, ok? Então, eu estou rodando desse jeito, que é o que está aqui, ó, abrindo desse jeito. E se o raio é negativo, eu estou no sentido oposto. Então, eu pego o ponto 3, raio 3, e faço o quadrante oposto ao polo, que é o ponto O, que é a nossa origem, certo? Tá. E aí, olha que interessante. Não, nada aqui demais, nada aqui demais. Isso aqui já foi feito. O que ele está falando aqui, ó? O cara aponta. Tá. Isso aqui a gente já falou, ó, lembra? Isso aqui a gente já falou. E aqui está o exemplo disso. Ó, cada um desses pontos, ó, para no mesmo lugar. Ó. 5π sobre 4, menos 3π sobre 4, 13π sobre 4, menos 1π sobre 4. Ou seja, essas quatro coordenadas representam o mesmo ponto, por causa daquilo que a gente comentou, da infinidade de voltas que você poderia dar. E isso aqui é o que a gente fez, tá? Tá. Como que eu relaciono, como é que eu consigo, vale essa pergunta, né? Como é que eu consigo traduzir um ponto em coordenadas cartesianas para um ponto em coordenadas polares? É simples. Por que é simples? Muito simples até. Você não precisa nem você não precisa nem gravar a fórmula. É só você pensar nisso. Oh, meu Deus. Ó, aqui, ó. Eu preciso disso. Qualquer ponto P, não importa em qual sistema de coordenadas que ele estiver, a gente vai ver outro sistema, tá? Sistema de coordenadas esféricas, cilíndricas. Depois nós vamos estudar isso mais pra frente, em cálculo 2 também. Mas qualquer ponto, ele tem que estar no mesmo lugar. Ele só vai ter coordenadas diferentes, mas ele está no mesmo lugar. Então, o ponto P em coordenadas cartesianas está no mesmo lugar que o ponto P em coordenadas polares. Então, se eu pegar aqui um eixo x e um eixo y, eu vou ter uma abscissa e uma ordenada para esse ponto P. E pensar que a origem é o polo das coordenadas polares, eu vou ter que
a distância desse ponto P até essa origem, que é o polo, é R, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo formado por x e por y. E o ângulo de abertura entre o eixo x e o raio é o θ. Então agora é simples, é só relacionar. Por exemplo, você sabe aqui que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r. Ou seja, você acabou de encontrar uma forma... Ah, desculpa, r ao quadrado, né? Do teorema de Pitágoras. Você acabou de encontrar uma forma de achar o r, caso você tenha x e y. Se eu tenho x e y, é só usar Pitágoras que você vai achar o r. Como que eu acho θ? Simples. Você sabe que cosseno de θ é igual ao quê? A x sobre r. Ou seja, se você tem x e você acabou de achar r, você tem θ, fazendo o arco cosseno. Só que você sabe que tem o cosseno de θ é positivo, por exemplo, no primeiro e no quarto quadrante. Então pode ser que você ache um ângulo e você não consiga definir se ele vai estar no primeiro ou no quarto quadrante. Idem para o seno. O seno e se fosse negativo também, né? Segundo e terceiro, idem para o seno. O seno seria positivo no primeiro e no segundo, e negativo no terceiro e quarto. Então agora, juntando essas duas informações, você consegue definir exatamente se o ângulo está, se o θ está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. E obviamente você sabe que também a tangente de θ é quem? É seno sobre cosseno, ou seja, é y dividido por x. Então, ó, aqui você não precisa nem do R. Ó. Então, essas três informações aqui, com elas, uma delas ou duas delas, você consegue determinar quem é o θ. E com essa, você consegue determinar quem é o R. Ok? Então, ó, que é o que está aqui, ó. Beleza? XR cosseno θ, YR seno θ, tangente de θ é y sobre x, e você sabe que por Pitágoras, R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então você consegue relacionar agora. Se eu te der uma coordenada polar, um valor de R, um valor de θ, você acha x e y usando essas expressões aqui. Se eu te der x e y, você consegue achar R e θ usando essas expressões ou essas também. Ok? Ó, só para você ter uma ideia. Ó, converta o ponto 2π sobre 3 de coordenadas polares para cartesianas. Então é simples, ó. X é igual a R cosseno θ. Então x é igual a 2 que multiplica cosseno de π sobre 3. Então x é igual a 2 meios, que é 1. Cosseno de π sobre 3 é meio. E y é igual a r seno θ. Y é igual a 2 vezes seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2, então vai ficar raiz de 3. Acabou. Então o ponto 1, raiz de 3, em coordenadas cartesianas, equivale ao ponto 2 π sobre 3 em coordenadas polares. Ok? Então é isso, de novo, só evidenciando, é só uma forma diferente de você se localizar no chão, no nosso mundo. Só não tem altitude aqui por enquanto, mas no plano. O GPS poderia funcionar dessa forma. Ele funcionando com coordenadas cartesianas, mas poderia também. E o contrário também, ó. Represente um ponto com coordenadas cartesianas 1 e menos 1 em termos de coordenadas polares. Simples. R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então R é igual a raiz de 2. Tangente de θ é y sobre x, que é 1 sobre... Perdão, que é menos 1 sobre 1, que é menos 1. Então, ó, isso aqui é o que eu te falei, ó. O ponto 1 menos 1 você pode, ó, escolher... desculpa. Deixa eu comentar aqui, ó. Tangente de θ é igual a menos 1. Então você acabou de ver que qual o ângulo cuja tangente de θ é menos 1? Ué, aí você pode olhar. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. O que eu quero? Eu quero isso. Você sabe disso. Tangente de θ, se o ângulo e a tangente de θ. Se o ângulo é π sobre... Perdão, se a tangente deu 1, é porque aqui é π sobre 4. Porém, eu poderia ter outros valores aqui também. Ó. Eu poderia ter também, ó. E lembra que a tangente, por definição, é esse comprimento. É a interseção do raio, prolongamento do raio, com a reta tangente, que tangencia o círculo a partir do ponto 1, 0, que tá aqui. Então, esse comprimento aqui é a tangente, que nem a gente discutiu lá em cálculo 1. Isso aqui é a tangente de θ. Só que aí você sabe também, ó, a tangente desse ângulo aqui também, porque isso aqui é uma reta, desse ângulo, ó, também vai dar o mesmo valor. Vai dar esse mesmo valor que está aqui, ó. Então, a gente tem dois ângulos cuja tangente dá o mesmo valor. E toma cuidado com isso, tá? Porém, por que eu sei que... Eu posso pensar dessa forma. Por que eu sei que está no quarto quadrante? Desculpa.
Por que eu sei que esse ângulo é um ângulo do quarto quadrante? Porque esse ponto é que está no quarto quadrante. Você pode pensar desse jeito também. Ao invés de olhar para seno e para cosseno para decidir, para tomar essa decisão, você pode olhar para isso. Você sabe que esse ponto está no quarto quadrante. Em coordenadas cartesianas. 1 de abscissa menos 1 de ordenada. Quarto quadrante. Então esse ângulo, seu θ, tem que estar onde? No quarto quadrante. Como aqui é menos 1, eu não tenho mais a dúvida de primeiro e terceiro, ou segundo e quarto. Ele tem que estar no quarto. Tá? E aí depende, você vai escrever ele como menos π sobre 4 se for nesse sentido, ou 7π sobre 4 se for nesse sentido, para você chegar no mesmo ponto que está aqui. Ok? Então você pode escrever ele como raiz de 2 menos π sobre 4, ou raiz de 2 7π sobre 4. Ou também 7π sobre 4 mais 2kπ, você poderia fazer também. Tá? Com qualquer. Beleza? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa importante. Não, isso aqui eu já falei, ó, não termina univocamente θ. Lembra? Quando eu falei com vocês, você tem que fazer essa análise. Tá. E aí, vamos agora que a gente já aprendeu. A gente já aprendeu as coordenadas polares. Vamos pensar como é que seriam gráficos de curvas em coordenadas polares, ou seja, não pensando em coordenadas cartesianas, mas sim em coordenadas polares. Por exemplo, daqui a pouco eu volto naquele slide lá. Qual é a curva polar representada pela expressão R igual a 2? Espera aí. Se fosse y igual a 2, y em coordenadas cartesianas, eu sei que é uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto 2. Só que R igual a 2 não é isso. Por quê? Porque o que é R igual a 2? R igual a 2 é eu pegar qualquer ponto que esteja a uma distância 2 do polo. E com θ variando. θ pode ser qualquer. Ué, mas então isso aqui é um círculo. E é mesmo. É esse círculo. Esse círculo de raio 2 representa todos os pontos cuja distância até a origem vale 2. Ok? Ó. Então, o que é uma curva R igual a K? É um círculo de raio K. Então, olha que interessante mesmo. Lembra que a equação cartesiana de um círculo era dada por isso, x centrado na origem. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a R ao quadrado. Muito mais complexo. Olha como que isso é fácil. R igual a 2. É um círculo, é a equação de circunferência. De raio 2. De acordo? Tá. Deixa eu ver mais. Não, agora essa não. Então, repara, ó, eu quero desenhar o gráfico de uma equação que é uma R em função de um θ. Tá? Ou também genericamente, lógico, eu posso ter uma função qualquer envolvendo R θ igual a 0. Dá no mesmo. Tá? E lembrando, o que é o gráfico de uma função? Perdão, de uma equação, não função, desculpa. Aqui não era função também não, porque não necessariamente vai gerar uma função. O que é o gráfico de uma relação, o gráfico de uma equação? São todos os pontos que satisfazem, é o conjunto de todos os pares ordenados que satisfazem aquela equação, aquela relação. Então, o conjunto de todos os pontos forma o gráfico dessa equação, dessa relação. Ok? Beleza. Antes de passar para o próximo exemplo ali, eu queria fazer mais exemplos simples com vocês. Deixa eu pegar aqui o livro para vocês verem uma coisa. Ó. Livro. 110. Deixa eu ver se é 100. Ótimo. Ó, um pouquinho antes. Então tá. Ó, então, esse a gente acabou de fazer, que é esse. Esse a gente já fez, mas a gente pode comentar de novo. O que é a curva θ igual a 3? É uma reta cujo ângulo é 3, porque é um conjunto de todos os pontos cuja distância não importa, porque tá vendo, não tem R aqui na jogada, igual aqui não tinha θ, e eu sempre tenho uma abertura fixa, 1. Então, por exemplo, nesse caso, mas poderia ser 3. Então, eu pego um ângulo igual a 1 e vou pegar um ponto que tem um raio, uma distância qualquer à origem, com um ângulo 1. Outro ponto com uma distância qualquer, outro com um raio igual, com um ângulo igual a 1. Então, isso aqui, essa sequência de pontos, eles estão sobre a linha reta, porque a angulação é a mesma. Eu sempre estou deixando um ângulo fixo. Eu não estou mudando. Então, as retas aqui
Lembra que nossas retas, porque aqui é qualquer reta, tá? E aqui não tem distinção de vertical, horizontal, paralela. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, aqui, ó, em coordenadas cartesianas, eu tinha y igual a x mais b, podendo ser só y igual a b ou y igual a a, que é o caso que eu tenho uma reta horizontal. Desculpa, x igual a um c, que é o caso que eu tenho uma reta horizontal ou uma reta vertical. Então, repara como que muda. Aqui não. Θ é igual a um k, onde k é um número, é uma reta cujo ângulo com o eixo polar, que é a origem, é k. E aí qualquer ponto sobre essa reta me serve. Ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Porque todos eles têm a abertura do ângulo k. Por isso que isso é uma reta. E aí não importa, qualquer reta vai ter sempre essa cara, θ igual a um número. Ok? Tá. Olha só como que isso não é difícil. Tá? Esboce a curva com a equação polar R igual a cosseno de θ. Gente, o que você precisa fazer? A 2 cosseno de θ. E aí depois encontra a equação cartesiana para essa curva. Encontrar a equação cartesiana é até bem mais simples, tá? Você vai ver que é bem mais simples. Vamos fazer primeiro? Ó, olha só como que isso é simples, encontrar a equação cartesiana. Primeiro, por que é simples? Você sabe, desculpa, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Tá? Então você sabe que r é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado para r positivo. Então, para R positivo, vamos pensar que R é sempre positivo. A gente pode falar isso, não tem problema. Porque o R negativo ele já tem um ângulo que faz com que eu chegue no ponto que tem R negativo com esse θ positivo, por exemplo. Ou, não com θ positivo, mas com θ qualquer. Então, eu posso sempre considerar R positivo, por causa daquela correspondência que a gente já viu. Então, se R é isso, você sabe também que x é igual a R cosseno θ. Ó, então você sabe que cosseno θ é igual a x sobre r. Então isso aqui eu posso escrever como R é quem? R é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 2. Quem é cosseno θ? É x sobre r. X sobre r, mas o r é quem? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Ué, mas se eu multiplicar cruzado aqui, vai ficar como x ao quadrado é positivo e y ao quadrado é positivo, e eu estou somando duas coisas positivas, eu não preciso de módulo, porque ia ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então eu posso já escrever x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Essa é a equação cartesiana daquilo. Ou, se você preferir, isso aqui é uma... Eu posso pensar também que isso é uma circunferência. Como? Isso aqui é a circunferência x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Eu completei quadrado aqui, ó, x ao quadrado menos 2x vai estar aqui dentro, eu somei 1 de ambos os lados. Então isso aqui, ó, que na verdade é uma circunferência de raio 1 centrada em 1, 0. O centro é 1, 0 e o raio é 1. Não confunda esse raio com esse R com esse R aqui. Eu vou até escrever um R maiúsculo, tá? Para a gente não confundir. O raio da circunferência. Que é esse círculo que está aqui, tá? Ó, o centro, 1, 0. E um pouquinho mais para cá, né? Sei lá. 1, 0. E o que eu quero? O que eu quero? Deixa eu ver o que eu quero. E raio 1. Pronto, então seria um raio 1. Tá aqui, ó. Raio. De acordo? Tá. Ótimo, isso tá feito ali, tá? Mas como que eu posso esboçar a curva? Cara, também é simples, não é difícil. Por quê que é simples? Você vai construir uma tabelinha, por enquanto, para vocês, você construir uma tabelinha. Aliás, para vocês não, a gente faz isso também. Ou você joga no GeoGebra que ele faz. É mais ou menos como pensar em curvas paramétricas, só que aqui eu não tenho um novo parâmetro, eu tenho também um pensamento de y em função de x, ou seja, r em função de θ. Então você vai fazer uma tabelinha como? Quem é cosseno de dado um θ, quem é cosseno de θ? Sei lá, se θ for 0, então vai ficar r igual a 2 cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, então vai ficar 2. Tá aqui. Então você vai traçar o ponto 0, 2. Tá aqui, ó. Perdão, 0, 2 não. 2, 0, porque é r θ. Cuidado com isso. 2, 0, tá aqui, ó.
Aí depois, se θ for π sobre 6, você vai dando valores para π, para π não, para θ. Valores que, obviamente, você sabe o cosseno. Caso contrário, você pega na calculadora. Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2, que vai ficar raiz de 3. Que aí tá aqui, ó, raiz de 3 π sobre 6. Tá aqui. Então daqui você percebe que tá indo nesse sentido, ó, porque o θ tá crescendo. Π sobre 4. 2, cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar raiz de 2 e 2. Tá aqui. Raiz de 2 π sobre 4. Π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, então vai ficar π sobre 2, pulei o π sobre 3, né? Π sobre 2 zero, tá aqui, pulei o π sobre 3, que é 1, e assim por diante. Aí você marca esses pontos, é óbvio, teria como você saber que é uma circunferência? Cara, não, lógico que não dá, só traçando esses pontos aqui, ok? Eu sei que é uma circunferência, aquela demonstração que a gente acabou de fazer, mas isso seria um esboço de um gráfico. E lembrando que o que você está fazendo? Você está pegando, como é que você está plotando esses pontos? Que eu não comentei com vocês, mas nós estamos plotando assim, ó. Aqui no ponto, ó, 2, 0. Então não é 2 de abscissa e 0 de ordenado. Não, não é isso. Mas coincidiu. Coincidiu só por coincidência mesmo. Mas o que você faz? Abre um raio 2 e abre 0 de ângulo. Agora, π sobre 6 e raiz de 3. O que você faz? Abre um ângulo π sobre 3, aqui ó, é π sobre 6, perdão, não, é π sobre 6, e pega uma régua e mensura nesse ângulo qual é a distância raiz de 3, está aqui. Então esse é o ponto. Então repara, você vai fazer a mesma coisa agora, abriu um ângulo π sobre 4, marcou raiz de 2, abriu um ângulo π sobre 3, marcou 1, abriu um ângulo π sobre 2, então está aqui, ó, nessa reta, está aqui. Mas aí você tem como zero, então está aqui em cima. Idem para os outros. Você faz isso. Isso que é assim que a gente esboça o gráfico. Ok? Ó, esse gráfico que estava aqui agora. Isso aqui a gente acabou de fazer. Ó, esse gráfico aqui que a gente vai fazer. Ó, olha só como que é simples. Ó, olha como que não é difícil. Repara. Aqui está o gráfico de 1 mais seno θ, tá vendo? Esse aqui é o gráfico da curva 1 mais seno θ, mas em coordenadas cartesianas. É como se fosse y igual a 1 mais seno de x. Ok? Por quê? Porque o R igual a 1 mais seno θ, ele pede para esboçar essa curva. Eu posso pensar isso aqui como um y, isso aqui como um x, só para você ter uma ideia. Cada abscissa que eu te der, você ia achar um y, igual aqui, ó, cada abscissa e do mesmo jeito. Então, por isso que, nesse caso, o x é como se fosse o θ e o y é como se fosse o r. Só que aí, o que você precisa fazer? Você precisa pegar os valores que você tem aqui de pares ordenados e aí plotar para ter uma ideia, ok? Para ter uma ideia. Então, ó, vamos lá, só para você ter uma ideia. De 0 até π sobre 2, ó. De 0 até π sobre 2. O que vai acontecer? Ó, que é o que ele vai fazer, ó. Ó, vemos que quando θ aumenta de 0 a π sobre 2, ó, θ está aumentando de 0 até π sobre 2, o que está acontecendo com o raio? O raio ó, era 1 e vai até 2. O raio ó, vai aumentando. O raio é o valor das imagens dessa função aqui, 1 mais seno de θ. Ok? Então o raio vai de 1 até 2. Ou seja, à medida que o θ, agora pensando em coordenadas cartesianas, ó, isso aqui é o eixo polar e aqui é o polo. Então, ó, quando θ é 0, o raio é 1. Então tá aqui. Ó. Então, θ 0, raio 1. Quando o θ for π sobre 2, o raio vai ser 2, igual a gente viu aqui. Ó. Então eu tenho uma distância de 2 daqui. Então, eu vou ter aqui, para cada ângulo, eu vou ter um raio que está aumentando. Então, isso, repare, isso não é um círculo, porque a cada hora o raio aumentou. Então, eu teria como que cada... Faz conta não tem essa cor vermelha, mas eu tenho essas linhas vermelhas. Isso aqui são pontos, ó. Cada uma dessas linhas, a extremidade dele é o ponto que reflete o raio, que é o resultado de um número que está entre 1 e 2 daqui, ó, essas imagens. Aí agora, de π sobre 2 até π, ó, se a gente pensar, ó, de π sobre 2 até π, o que eu vou fazer? A mesma coisa. De π sobre 2 até π, o meu raio está diminuindo de 2 até 1, ó, por causa da simetria da circunferência, perdão, da senoide. Então, o desenho que eu tenho aqui, eu vou ter o mesmo desenho que do outro lado, ó, o mesmo. O meu foi horrível, né? Desculpa. Ó.
Difícil fazer isso aqui no mouse. Então eu vou ter o mesmo desenho, fechando de 2 para 1. Com as mesmas retas, porém agora do lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? Porque o ângulo agora é de π sobre 2 até π, no segundo quadrante. Então repara, ó, tendo desenhado o primeiro quadrante, eu sei desenhar o segundo. E agora de π até 3π sobre 2. Ó, então isso é um esboço, isso é uma ideia que a gente tem do gráfico. De π até 3π sobre 2, o raio já cai agora, ó, de 1 até 0. Então, ó, repara, ó, de π sobre 2 até π a gente já fez. Aqui, ó, de π sobre 2 até 3π sobre 2, o raio diminui de 1 para 0. Tá entendendo? Bem parecido com o que a gente já fez, tá? E aí é lógico, o raio de 1 até 0. Então, ó, o raio aqui era 1, aí aqui agora é um número menor do que 1, é um número menor ainda, é um número menor ainda, é um número menor ainda, até chegar em 0. E o ângulo indo de π até 3π sobre 2. Então, aqui eu tenho todos os pares ordenados de um raio e um ângulo, sendo que esse ângulo é um ângulo que vai de π até 3π sobre 2 e o raio é um raio que vai de 1 até 0. E aí vai acontecer a mesma coisa pela simetria de 3π sobre 2 até π, que vai acontecer isso aqui agora. É o simétrico, é a mesma coisa. Então, com isso, a gente tem aí o desenho, que é esse é o esboço do gráfico, que a gente chama que é um cardioide, que parece um formato de um coração. E se você aumentar aqui, se você mudar aqui, botar um número 1 mais 2 sendo θ, acontece um monte de coisas diferentes com esse cardioide. Ele pode ficar mais em formato de coração, ele pode dar uma voltinha aqui e assim por diante. Ok? Ó, a gente fez o gráfico do R igual a cosseno de θ, certo? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. R igual a 2 cosseno de θ. E vamos dar uma olhada agora no gráfico de R igual a cosseno de 2θ. Deixa eu dar uma olhada se está lá no slide aqui, ou não. A gente já fez isso. Não. Isso aqui está perdido, isso aqui está errado. Isso aqui ó, é outro gráfico. Isso aqui é um cardioide, tá vendo? Um cardioide. Eu vou mostrar agora a rosácea de 4 pétalas. Aqui, ó. A rosácea de 4 pétalas está aqui. Deixa eu ver quanto tempo de gravação tem aqui já. Nossa, 37 minutos. Vou fazer o último exemplo aqui, a rosácea de 4 pétalas. Vou. E depois a gente trabalha lá a parte de cálculo. Rosácea de 4 pétalas. Ó, olha como que é fácil também. Nós vamos fazer a mesma coisa. Repara, desenha o gráfico de R igual a cosseno de 2θ. Tá aqui, ó. R igual a cosseno de 2θ. R de 0 até 2π, para você ter uma ideia, ok? O percurso todo. Como é cosseno de 2θ, ela vai passar duas vezes, ela vai fechar esse ciclo duas vezes. E aí eu venho, ó, de 0 até π sobre 4. Então, ó, aí eu vou fazer o desenho. De 0 até π sobre 4. Tá aqui. O raio vai de 1 até 0. Então, ó, de 0 até π sobre 4. Ó. De 0, o raio vai de 1. Então, o raio, eu vou fazendo isso, exatamente, vou traçando retas. Ó. O raio diminuiu, o raio diminuiu, o raio diminuiu à medida que eu abro o ângulo. Ó. O raio diminuiu até chegar a 0. Então, agora eu vou pegar e vou ligar esses pontos. Ó. Aí eu vou formar essa linha que está ali, ó. Que é essa linha vermelha que está ali. Ó. Lembrando que o raio está indo de 1 até 0. Lembrando que a gente está pegando cada um desses pontinhos. Ponto, 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 até chegar a 0. Isso de 0 até π sobre 4. Agora, eu tenho agora de π sobre 4 até π sobre 2. O raio vai de 0 para menos 1. Então, aqui tem que ficar ligado. Agora, isso aqui que é legal. Ó. É interessante você pensar nisso. Você não vai desenhar esse pedaço aqui, não. Já está pronto aqui. Você está fazendo isso. Ó. Deixa eu desenhar aqui. Ó. Eixo polar. A gente só vai colocar esse outro eixo aqui que está aqui. Eu vou desenhar aqui, ó, de 0 até π sobre 4. Isso aqui. A gente acabou de fazer essa parte aqui, ó. De 1. A gente fez isso. Ô, bosta, não passa por aqui, não. Não passa por cima dessa reta, não. Fica bem chegando aqui perto. Só que agora, esse aqui é o pedaço 1. O pedaço 2 não vai ser esse aqui agora, não. Por quê? Porque agora são os ângulos de π sobre 4 até π sobre 2, ou seja, de π sobre 4 aqui é π sobre 4. Até π sobre 2, porém os raios negativos, ou seja, os raios são negativos e o ângulo π sobre 4 até π sobre 2. E o ângulo de π sobre 4 até π sobre 2. Ó,
Aqui é um θ, tá? E aí, lembra, o ângulo vai estar aqui, só que o raio é negativo. Então, se o raio é negativo, eu vou refletir. Ele vai vir para cá, ó. Tanto que agora ele vai fazer essa curva, ó, de 0 até menos 1. Então, vamos pensar aqui como 1. Então, aqui é o menos 1, ó. Menos 1 e 1. Então, agora ele vai fazer esse desenho, ó. Essa curva aqui, ó. Como que eu sei que é isso? Porque, ó, eu fiz, ó, os raios, ó, de 0 até, ó, menos 1. Com aquela abertura de ângulo que a gente sabe qual é, ó. Ó. E aí eu estou pegando as extremidades e ligando. E idem para cá, ó, a gente fez de 1, ó, de 1, e vai diminuindo o raio até 0. Então ele está pegando essas extremidades, ó. Ok? Beleza? Tá, e agora? Agora vai ser de π sobre 2 até 3π sobre 4, ou seja, de π sobre 2 até 3π sobre 4. Então eu tenho que ter uma outra retinha aqui, ó. Ó, isso aqui não era ter ficado com seta não, mas ficou, foi mal. Então, ó, eu vou desenhar esse pedaço aqui agora. Agora eu vou de π sobre 2 até 3π sobre 4. Só que aí agora, de novo, o raio vai de menos 1 para 0. Então vai de menos 1 para 0. Então eu vou desenhar esse pedaço aqui, ó, do mesmo jeito. Então por isso que, ó, aqui tem uma orientação, ó. Repara, o desenho começa aqui, vem para o verde, vem para o azul, ó. A setinha, ó, vem para o verde, vem para o azul. Aí agora, depois do azul, vai vir agora. Vou pegar aqui uma outra cor. Amarelo já foi. Vermelho. Não vai ter todas as cores, não, né? Mas vamos tentar. Agora é de 3π sobre 4 até π. De 3π sobre 4 até π, volta a ficar o quê? Positivo. Então, de 3π sobre 4 até π, eu tenho isso aqui. E o raio agora vai ficar positivo, de 0 até 1. Então, ele vai fazer esse pedaço aqui agora, que é o que está aqui, ó. Por isso que ele está identificado como 4. Porque, ó, nessa abertura de 0 até 1. Então, agora ele vem, ó. Ó. Ok? Então, 3π sobre 4 até π. Aqui era π sobre 2. Tá? Aqui é 3π sobre 2. Aqui é 5π sobre 4. Aqui é 7π sobre 4. E aqui é 2π. E aí, o que a gente vai fazer? Agora, a mesma coisa. Ó. De π para 5π sobre 4. O raio vai de 1 até 0. Então, o raio vai de 1 até 0. Então, vai fazer isso. Ó, ok? Tá, aí agora. Agora, vai de quê? De 5π sobre 4, 3π sobre 2. Daqui para cá. Só que de 0 para menos 1. Poxa, o raio é negativo agora. Mas se eu estou aqui nesse ângulo com raio negativo, eu inverto o sentido, ou seja, em relação ao polo. Então aqui seria o raio que eu tenho nesse ângulo negativo, então significa que eu vou para cá. Então agora, eu acabei de chegar aqui, eu vou fazer isso. Agora eu começo a traçar essas que estão aqui, ó. Ó, de 0 até menos 1. Então esse aqui é o ponto que tem ângulo 5π sobre 4 até 3π sobre 4 com raio negativo. E aí agora, idem, ó, de 3π sobre 2 até... que não é 3π sobre 2 aqui, eu desenhei errado, 3π sobre 2. 3π sobre 2 até 7π sobre 4, que é esse pedaço. Só que há de se destacar... Ih, desenhei errado aqui, Jesus. Eu que desenhei errado aqui, ó, fiz burrice. Nunca é em cima do π sobre 4, tá doido? Senão não dá certo, todos são em cima do 1, raio 1. Aqui não é raio 1, foi mal, desenho errado aqui anterior. O raio vindo de 0 até 1. No caso, menos 1, que aí seria o inverso para cá. E agora é de menos 1 para 0. De 3π sobre 2 até 7π sobre 4. 3π sobre 2 até 7π sobre 4 com raio negativo, inverte para cá. Então, ó, esse aqui foi o pedaço 1. Esse daqui foi o pedaço 2, esse aqui foi o pedaço 3, esse daqui foi o pedaço 4, esse foi o pedaço 5, esse é o pedaço 6, esse é o pedaço 7. E por fim, por que esse vai ser o pedaço 8? Porque agora eu vou vir de 7π sobre 4, daqui para cá, e de 0 até 1. Então, ó, de 0 até 1. Era para ficar tudo simétrico. Isso aqui a gente chama de rosácea de 4 pétalas. Ok?
Então, meu amigo, ó, esse aqui é o desenho. Eu convido a vocês o desenho dessa curva. Tenta escrever isso aqui em função de x e de y. Primeiro que você iria perceber que aqui ficaria a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ficaria nada bonito. E cosseno de 2θ. Aí você teria que calcular primeiro quem que é θ. Porque aqui o θ está embutido aqui, cosseno de 2θ. Aí você ia lembrar que, ó, cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Olha como que não ia ficar nada bonito. X ao quadrado mais y ao quadrado. E você sabe quem é cosseno de θ. Cosseno de θ é x sobre r. Então isso ia ficar aqui, ó. X sobre r, só que está ao quadrado. Então, ó, menos y ao quadrado, né? Porque é y sobre r. Então ia ficar uma coisa desse tipo. Ó. Ou seja, que curva é essa? X ao quadrado menos y ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Meu amigo. Ou, se você quiser jogar isso aqui para dentro, ficaria raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado ao cubo. Igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Meu amigo, esse desenho é o desenho dessa relação que está aqui. Esquece que coordenada cartesiana você nunca seria capaz de fazer isso. Cara. Você não seria capaz de fazer isso. Esquece. Então, você já deve ter entendido que como que dependendo do olhar que você dá para um sistema de coordenadas, os gráficos ficam muito mais simples de se desenhar. Esquece fazer isso aqui, ó. Primeiro que não seria função. Então você teria que trabalhar com derivação implícita. Olha o caos que daria para desenhar esse gráfico. Para você traçar a primeira derivada, a segunda derivada, com cavidade para cima, com cavidade para baixo, crescente, decrescente. Esquece. Tá? Olha como é que fica mais fácil desenhar desse jeito. Primeiro que a expressão é bem mais simples. Segundo, analisar isso. Isso aqui é chamado de rosáceo de 4 pedras. Ok? Então, a gente vai começar agora em simetria, mas eu vou parar por aqui para quebrar o vídeo em duas partes, tá bom? Falou, um grande abraço para você. Até mais.